do corpo astral, ou seja, não apenas pela cabeça. Em verdade, há múltiplos filamentos energéticos de conexão entre os veículos físico e o astral, partindo de diversos pontos diferentes. Às vezes estes filamentos unem-se ou estão tão próximos que o compreendemos como um cordão. A partir de 1993, passei da teoria espírita para a prática. Eu começava a participar de atividades em centros espíritas. Em pouco tempo, eclodiram as faculdades mediúnicas. Após alguns meses, eu já incorporava psicofonia, entidades perturbadas, que precisavam de algum tipo de ajuda. Passei a praticar também a irradiação de energias curativas e, com o tempo, outras sensibilidades foram surgindo e se desenvolvendo, como a psicografia. Portanto, um mundo novo estava à minha volta, estimulando a uma busca mais intensa da espiritualidade. Com esta conjunção favorável ao intercâmbio com os mundos sutis, passei a ter experiências fora do corpo para prestar auxílios a desencarnados. Não era algo provocado por mim, mas sim uma continuidade das tarefas que eu realizava no plano terreno. Os desdobramentos ocorriam, promovidos por mentores ligados ao trabalho mediúnico que eu realizava nos centros. Durante alguns anos participei de 2 grupos espiritualistas distintos ao mesmo tempo, sendo um de orientação kardecista e outro umbandista. Na sequência, passarei a relatar algumas dessas viagens astrais, que aconteceram sem que eu me utilizasse de qualquer técnica projetiva. Relato A: Encontro com amparadores. Esta projeção ocorreu numa época imediatamente anterior ao início de minhas atividades mediúnicas. Hoje, percebo que foi uma espécie de marco ou ponto de partida para as referidas atividades. Eu estava voando, impelido por alguma força externa à minha vontade, em elevada altura. A velocidade era grande, mas suportável, possibilitando-me observar com certo prazer a bela paisagem. Eu estava sobre a orla marítima de alguma região não habitada, possivelmente um lugar do plano astral. Podia ver, lá embaixo, o mar com uma coloração azul muito especial e, de vez em quando, apareciam prolongamentos de terra que se estendiam para dentro das águas. Eram como estreitas e longas penínsulas. O sol estava alto, iluminando vigorosamente todo o ambiente e formando um dia lindo. Em certo momento, percebi que a minha trajetória começou a declinar e a velocidade parecia aumentar. Logo o declínio tornou-se intenso e passei a me preocupar com a descida. Após pouco tempo a rapidez do voo cresceu, sendo, agora, muito grande. Olhava para baixo e vi uma alternância de mar e terra. As penínsulas aumentaram de quantidade, sendo muitas em sequência, entremeadas por faixas de mar de largura variável. Como não tinha boa experiência com viagens astrais, o medo irracional de me machucar tornou-se predominante. Eu torcia para que a queda iminente fosse nas águas. Quando estava prestes a bater na superfície, onde me chocaria violentamente contra o mar, minha tensão chegou a um limite extremo. Contudo, a poucos metros da linha d'água, a queda foi bruscamente interrompida. Uma onda de energia benéfica inundou-me, trazendo-me grande tranquilidade, quase instantaneamente. A seguir desci um pouco mais, flutuando suavemente de pé, até quase encostar no mar, que estava muito sereno. Então vi, cerca de 6 metros à minha frente, 3 seres que estavam parados no ar, a poucos centímetros das águas. Do lado esquerdo, pairava um homem alto de pele morena, fartos cabelos, porém não longos, bigode e barba. Parecia ser um indiano. Ele tinha um olhar magnético e autoconfiante. Trajava longa túnica branca e estava de mãos dadas com uma segunda pessoa. Esta era uma belíssima mulher, esguia e delicada, com compridos cabelos loiros, mas cujo rosto não me era possível enxergar, pois estava coberto por um tipo de véu branco. Ela era mais baixa que o homem e usava um vestido longo branco. Esta entidade feminina, por sua vez, estava de mãos dadas com uma linda menina. Esta criança, que tinha formas semelhantes à mulher,
Também trajava um vestido alvo e comprido. Não foi possível ver o rosto da menina, que estava encoberto da mesma maneira que o do ser feminino adulto. Portanto, o trio formava um belo quadro à minha frente e irradiava uma energia muito agradável e reconfortante. Após alguns momentos, despertei na minha cama do alojamento da universidade. Nesta época eu estava fazendo mestrado. Alguns minutos depois de voltar ao corpo físico, o impacto daquele encontro ainda era muito forte. Entendi que eram seres espirituais e que haviam me atraído para aquele lugar paradisíaco. Intuitivamente, os compreendi como uma espécie de protetores sutis. Muitas pessoas os chamariam de guias, mentores ou amparadores. Ainda hoje, guardo com nitidez a imagem deles e a memória das sensações agradáveis que suas vibrações provocaram em mim. Data: 1992. Relato B: o médico espiritual. Na época da minha vinculação a 2 centros espíritas, soube de uma senhora que atendia solitariamente ao público, em sua própria casa, mediunizada por um médico espiritual. Tive boas referências dela e como eu estava tendo alguns incômodos orgânicos, resolvi conhecer o seu trabalho. Fiquei gratamente surpreso com o atendimento da entidade, através da médium. Não só melhorei dos problemas físicos pelos quais estava passando, mas também recebi informações valiosas de cunho espiritual daquele mentor. Após algumas visitas ao local de atendimento, o Dr. Aloísio revelou-me que eu tinha uma vida intensa no plano astral, realizando tarefas frequentes de auxílio e aprendizado do outro lado, inclusive fornecendo-me detalhes interessantíssimos sobre algumas atividades. Perguntei-lhe como isso era possível, se eu não me lembrava de nada ao acordar em meu quarto, no dia a dia. Isso é característico de quem se projeta e age conscientemente no mundo extrafísico, mas não possui capacidade de rememoração ao retornar ao corpo. Ele respondeu que a minha mente estava fechada para estas atividades fora do corpo e que pediria permissão aos meus guias para fazer um desbloqueio, a fim de que eu recordasse alguma coisa. Fiquei muito interessado no assunto e aguardei a oportunidade com algum entusiasmo. Alguns dias depois, tive uma experiência fora do corpo. Eu caminhava por uma rua até chegar a uma estranha edificação. Era uma casa de formato circular, construída sobre elevados pilotes. Eles tinham cerca de 9 metros de altura. Eu sabia onde estava indo, como se conhecesse bem aquele local do astral. Posicionei-me, a seguir, debaixo da casa. Então, flutuei rapidamente até o seu interior. Lá encontrei-me com o médico. Apenas lembro-me que tinha elevada estatura e trajava roupas claras, e várias outras pessoas. Nós estávamos no entorno de uma grande mesa oval. Ocorreria uma reunião ali para se discutir algo. No entanto, dirigi-me ao Dr. Aloísio, que estava do meu lado, e lhe disse que eu não poderia ficar ali por mais tempo, pois meu corpo precisava ir ao banheiro. Logo em seguida, despertei em minha cama e fui de imediato ao banheiro, pois precisava urinar urgentemente. Fiquei um pouco decepcionado por não ter conseguido permanecer naquela reunião no plano espiritual, mas muito feliz por ter lembrado de uma atividade lúcida no astral. Dias mais tarde, tive outra rememoração de uma ocorrência no mundo extrafísico. Recordei que estava num casarão fortaleza com 2 andares, cercado por muros elevados. Eu observava, juntamente com outras pessoas, do andar mais alto, um panorama desagradável do lado de fora dos muros que protegiam a edificação. Eram seres humanos com deformidades que os faziam assemelharem-se a grandes macacos. Possuíam pelos escuros e compridos e suas faces lembravam fisionomias de chimpanzés. Eles vociferavam palavrões e ameaças a nós e eu não sabia o porquê. Meu sentimento predominante era o medo. Embora eu estivesse num lugar seguro, em companhia de pessoas de confiança, as entidades lá de baixo emitiam fortes vibrações de intimidação. Num dado momento adiantou-se um dos seres, que era um pouco diferenciado, pois seus pelos eram grisalhos. Ele, então,
Falou em nome do seu grupo que silenciara. Argumentou conosco que pelo menos dessemos a eles ovos para alimentarem-se, pois estavam com muita fome. Infelizmente, a partir deste ponto, perdi a memória do que ocorreu após aquela barganha. Despertei assustado com o ambiente hostil onde estivera. Quando retornei à casa da médium que recebia o Dr. Aloísio, comuniquei a ele o que recordara das duas experiências recentes no astral. Disse-lhe que estava feliz por poder recordar algo, mas que ficara com uma sensação ruim após a visita aos homens macacoides. Ele informou-me que aquilo era necessário e que a presença de encarnados nos setores mais baixos do mundo espiritual era importante. Segundo ele, nós encarnados podíamos prestar um auxílio especial àqueles espíritos perturbados, ainda muito apegados ao plano material. O médico mostrou-se satisfeito com o que eu havia conseguido lembrar e fez-me entender que ocorreram mais atividades do que fui capaz de rememorar. Data: 1993. Relato C. Um teste no mundo extrafísico. Essa experiência aconteceu logo após o início de minha participação em 2 grupos espiritualistas, ao mesmo tempo. Era uma época difícil para mim, pois eu estava fazendo um mestrado na universidade e me dividia também entre os 2 centros. Como as sensibilidades mediúnicas estavam aflorando e eu tinha pouca experiência no assunto, sofri a pressão de entidades assediadoras, que atrapalhavam o meu sono e me sugestionavam mentalmente a ter inseguranças e temores infundados. Numa determinada noite, depois de adormecer pesadamente, eu fora acordado por uma grande barulheira causada por alguém do lado de fora do apartamento de meus pais. Na realidade, eu despertara numa dimensão astral próxima vibratoriamente ao plano terreno. Estava em meu quarto e tudo o que eu via era igual ao mundo físico, embora estivesse numa dimensão mais sutil. Eu sabia quem era o causador da confusão no ambiente, como se eu já conhecesse aquele obsessor de outras viagens astrais anteriormente por mim realizadas, mas que, no entanto, não pudera rememorar no mundo material. Contudo, ali no astral, eu retinha na memória a figura do ser perturbador, que era um homem macaco muito alto e forte. Os assediadores astrais costumam alterar as suas aparências, plasmando formas que possam intimidar ou amedrontar. Fiquei preocupado de que o apartamento, no 3º e último andar, fosse invadido pela entidade e corri para a janela de meu quarto para tentar enxergar as janelas do apartamento 103, situado no andar térreo, que estava vazio na época, pronto para ser alugado. Eu percebera que o barulho vinha daquele apartamento, mas nada pude ver lá, em decorrência de suas janelas estarem fechadas. Então olhei para cima, pois notaram um movimento no telhado do prédio. Divisei alguns homens fortes e sem camisa. Pensei que eles poderiam ser pedreiros e que talvez estivessem consertando o telhado. Aqui houve uma confusão mental de minha parte, ou seja, uma redução de lucidez durante a projeção. Subitamente, resolvi conferir de perto o que estava acontecendo lá embaixo. Corri para a sala do apartamento, abri a porta, obviamente manipulei a porta extrafísica que correspondia à porta física do domicílio, e desci pelas escadas até o 1º andar. Dirigi-me ao apartamento 103, de onde provinham os gritos e sons de pancada. Aquela residência estava aberta e, desta forma, adentrei no recinto. Para minha surpresa, no interior do lugar, encontrei os 4 pedreiros que vira no telhado do prédio em poucos momentos atrás. Eles imobilizavam firmemente o homem macaco. Cada um deles segurava em um membro da entidade, que vinha nos braços deles, agora, aparentemente desacordada. Os 4 trabalhadores sorriam de forma confiante e satisfeitos em terem capturado aquele ser. Eu estava um tanto assustado e ao mesmo tempo aliviado por terem neutralizado aquele espírito. No entanto, os 4 pedreiros aproximaram-se de mim, como se estivessem apresentando-me a entidade para que eu a examinasse. De repente, a parede ao meu lado transformou-se.
Foram plasmados diversos machados diante de meus olhos atônitos. Todos estavam pendurados naquela parede, à minha inteira disposição. Eram machados de muitos tipos, sendo que alguns tinham formatos como eu nunca vira no plano terreno. Automaticamente, entendi que estavam dando-me uma oportunidade de agredir ao homem macaco. Impulsivamente, pensei, vou rachar a cabeça desse bicho para ele não perturbar mais ninguém. Apanhei um machado e, ao chegar mais perto, senti um mal-estar. Logo pensei, não. Como eu posso fazer isso? Eu não. Então, os 4 operários do astral, que na Umbanda são chamados de Jesus, afastaram-se, levando o obsessor. Enquanto faziam isso, gargalhavam abertamente. Parece que sabiam como eu iria reagir à situação e, de certa forma, se divertiram com aquilo. Despertei logo em seguida, como se ainda ouvisse os homens. Mantinha vivo, em minha visão interna, o estranho quadro do transporte da entidade capturada. Fiquei na cama, por uns momentos, meditando no que acontecera e sentindo uma forte repulsa pela ideia que havia tido de acertar a cabeça do assediador imobilizado. Senti que eu fora testado, mas que passara no teste. Eu poderia ter me vingado daquele ser, que percebi que vinha me perseguindo já por um bom tempo. Felizmente, havia predominado o lado mais ponderado da minha alma e não cometi aquela violência. Data: 1993. Relato de paralisado na cama. Um dia, passei por um fenômeno desconhecido até então. Havia me deitado e rapidamente um torpor forte tomou conta de mim. Tinha plena consciência de estar repousando na cama, no quarto que dividia com meu irmão na época. Repentinamente, comecei a ouvir gemidos que, progressivamente, cresciam em intensidade. Quis ver de onde partiam os gemidos, mas apenas enxergava um ponto de cor cinza claro num espaço escuro. Aquele ponto vinha aumentando de tamanho, paulatinamente. Na realidade, algo rodopiando estava se aproximando de mim. Aquilo era a fonte dos horríveis gemidos. Eu desejei levantar-me da cama, ou seja, fugir daquela situação incômoda. No entanto, o meu organismo não obedeceu. Praticamente, não sentia o meu corpo. Eu estava meio fora do plano físico, isto é, semi-projetado. Então vi, estarrecido, que o objeto continuava a se aproximar. Para minha surpresa, percebi que era um homem dentro de uma espécie de casulo. O indivíduo estava todo enovelado por um tipo de tez esbranquiçada e vinha rodando no espaço. Os gemidos haviam se tornado ensurdecedoramente altos. Como não dava para evitar aquela situação, resolvi me entregar à oração. Pensei que somente forças superiores poderiam ajudar-me naquele momento e, quem sabe, auxiliar também aquele sofredor. Aguardei a sua aproximação, mas, reacoplei-me ao corpo material. Abri meus olhos físicos e mexi um dos braços. Eu estava com um ataque cardíaco considerável. Contudo, continuei orando por mais algum tempo, até me acalmar. Só então levantei-me e fui beber um pouco de água. Comecei a conjecturar sobre o porquê teria acontecido aquilo. Seria um mero pesadelo? Será que eu havia exagerado na janta e, por isso, alterado a fisiologia normal do sono? Logo afastei estas hipóteses, pois a experiência tinha sido muito vívida. Entendera, então, que havia ocorrido uma espécie de assistência induzida pela espiritualidade, com a intenção de socorrer ao espírito em sofrimento. Entendi que talvez tivesse sido necessário um contato com aquele ser, de modo que ele fosse beneficiado pela energia que eu pudesse doar. E quanto à paralisia de meu corpo? Como se explicaria? Em verdade, eu passara por uma catalepsia projetiva, que é provocada por uma certa descoincidência entre o corpo físico e o veículo astral, falta de acoplamento perfeito entre ambos. No entanto, naquela época, eu nunca havia ouvido falar nisto, de forma que ainda ficara esta dúvida em minha mente. Data: 1993. Relato e assistência a um mendigo.
No tempo dessa experiência que vou relatar, eu havia recentemente me mudado do alojamento da universidade para um hotel próximo, de forma que pudesse começar a escrever a tese do meu mestrado, com maior sossego do que normalmente reinava no ambiente estudantil. Nos finais de semana, eu viajava para o Rio de Janeiro e descansava no apartamento de meus pais. Numa determinada noite, no referido hotel, saí inconscientemente do corpo após pegar no sono. No início do que recordo da projeção, situei-me numa rua mal iluminada, onde eu perambulava sobre o seu revestimento de paralelepípedos. Notei que os postes eram semelhantes aos que existiam no Rio Antigo, devido ao seu estilo. A luz que saía dos postes era amarelada e fraca. No centro do Rio de Janeiro, ainda hoje, há vielas como aquela que eu percorria no astral. Após poucos momentos, numa esquina, encontrei-me com um mendigo. Parecia alcoólatra e estava de pé, escorado num dos postes. Olhei para o seu rosto e percebi que seus olhos estavam parados numa direção, observando nada. Sua expressão facial denotava uma falta completa de objetivos e uma tristeza profunda. Estava sujo e maltrapilho. Não pude deixar de fitar seus olhos por mais tempo, pois me impressionaram muito. Passei a sentir uma grande compaixão por aquele ser, em intenso estado de indigência espiritual. Embora estivesse a 3 ou 4 metros do mendigo, notei que ele não me enxergava ou simplesmente ignorava a minha presença, absorto em sentimentos de desconsolo. Numa atitude rápida e espontânea, estendi meus braços para frente com as mãos espalmadas. Simplesmente desejei fortemente doar-lhe energia pelas mãos extrafísicas, de forma que pudesse ter algum alívio para sua infelicidade. Naquele instante, senti um fluxo concentrado de bioenergias partindo de minhas mãos e, ao mesmo tempo, também fluindo do centro do meu peito. Como as emoções foram intensas, retornei ao plano terreno involuntariamente. Naquela época, eu não sabia que quando perdemos o controle emocional, provocamos o retorno de nosso corpo sutil ao corpo denso. Sentimentos fortes de medo, ódio ou euforia também normalmente induzem o retorno do projetor ao corpo físico. Despertei na cama do quarto do hotel, ainda fortemente impactado pela emoção, inclusive sentindo uma dor no peito. Talvez eu tenha doado muita energia de uma só vez, o que teria causado aquele desconforto no tórax. No entanto, não desejando interromper o processo de doação, intuitivamente ergui os meus braços físicos e, através das mãos, dirigi para o espaço vazio uma corrente energética por mais algum tempo. Tensionava atingir o mendigo, onde quer que ele estivesse. Logo após, voltei a dormir. Pela manhã, quando acordei definitivamente, ainda fui capaz de recordar tudo com facilidade. Já não havia o incômodo no peito e estava feliz por talvez ter ajudado alguém. Data: 1993. Relato F. Projeções conectadas. Logo no início de minhas atividades mediúnicas, ocorreu uma projeção astral muito significativa para mim. Realizei uma tarefa no mundo extrafísico, acompanhado pelo professor Nelson. Ele era o dirigente de um dos 2 centros onde eu atuava e também lecionava na mesma universidade que eu frequentava. Durante o início da viagem astral, eu caminhava solitariamente por uma estrada, rumo a um local desconhecido. Cheguei a uma localidade onde haviam vários prédios, como se fosse um conjunto habitacional. Numa espécie de praça estaquei, observando que a uma certa distância estavam muitas pessoas com aspecto humilde, algumas sentadas no chão, aparentemente gente sem moradia. Confesso que cheguei até o lugar sem saber bem o porquê. Talvez estivesse sendo guiado por algum amparador invisível. Então, resolvi me aproximar de um grupo, quando, para minha surpresa, avistei o Nelson. Ele parecia estar ajudando de algum jeito aquele pessoal. Notei, agora que eu estava mais próximo, que os indivíduos ali eram todos índios. Homens, mulheres e crianças possuíam pele morena,
rostos arredondados e olhos um pouco oblíquos, como os indígenas brasileiros. No entanto, eles trajavam vestuário normal de pessoas das cidades grandes. Fui retirado do meu estado de surpresa e inoperância, por alguém que exclamou: "Puxa! Que bom! Chegou mais um para ajudar." De imediato, passei a me integrar ao trabalho. No entanto, não me recordo ao certo o que fiz de bom para aquelas pessoas. Era algo ligado à cura, mas minha mente material não conseguiu registrar exatamente o meu papel ali. Logo em seguida, depois de um tempo impreciso no astral, despertei no corpo material. Fui à universidade feliz porque me encontraria com Nelson, podendo lhe contar que estivéramos juntos no plano espiritual, fazendo algo de útil a algumas entidades necessitadas. Eu concluíra que aqueles índios eram desencanados que precisavam de algum aporte de bioenergia de nós, médiuns do centro espírita recém-fundado. Quando encontrei-me com o Nelson, eu lhe disse de supetão: "Sonhei com você." Ele, de bate-pronto, retrucou: "Eu também sonhei com você." Então pedi que ele contasse, primeiramente, o que sonhara. Nelson disse que lembrava ter ajudado a um grupo de pessoas, atuando como médico. Após um certo tempo de auxílio, ele narrou que eu havia chegado e me juntando ao trabalho. Em seguida a esta fase do serviço espiritual, segundo ele, nós saímos juntos do local e fomos para uma outra região, onde atingimos um vilarejo cheio de casas. Fomos em várias residências para verificar a saúde das pessoas. Nós éramos considerados como médicos naquele lugar. Depois ele retornou ao corpo, guardando na memória os fatos aqui relatados. O seguir, contei ao Nelson a minha versão da viagem astral. Nós ficamos muito satisfeitos, por termos nos lembrado de alguns detalhes das experiências extrafísicas que coincidiram entre si. Pode-se verificar que estivemos no mesmo local, a princípio, pois ambos vimos inúmeras pessoas que precisavam de ajuda. No meu relato, quando eu cheguei, ele já estava lá. Na narrativa de Nelson, eu cheguei após ele já estar executando uma tarefa. Ou seja, a perfeita coerência. No entanto, ocorreu uma discordância, que foi quanto ao aspecto dos desencanados. Eu os vi como sendo de etnia indígena, enquanto Nelson os viu como pessoas comuns de uma grande cidade brasileira, com diversas miscigenações. Acredito que a minha rememoração da projeção tenha sido de qualidade inferior à de Nelson neste ponto. Entendo que, às vezes, o nosso cérebro físico provoca algumas distorções quanto às experiências extracorpóreas, introduzindo ou suprimindo detalhes, ou ainda transformando algumas imagens astrais em algo ou alguém com quem estamos mais acostumados, no nosso dia a dia terreno. É importante destacar também, que eu não entendi exatamente qual era a nossa função, tendo interpretado que fora uma atuação no sentido de curar as pessoas. Já o Nelson compreendera que agíamos como médicos. Desta forma, pode-se concluir que também há boa coerência entre os relatos nesta questão. Mais à frente, o Nelson lembrou de uma segunda fase da projeção, quando fomos no vilarejo de casas. Eu, por minha parte, não recordo deste período. Minha mente consciente não foi capaz de reter ou registrar estes outros fatos, embora eu estivesse lá de forma lúcida e atuante, conforme a narrativa de meu amigo. Aqui, é possível notar um fenômeno comum no astral. Podemos estar acordados e agindo lucidamente, mas corremos o risco de não trazer a memória das ocorrências para o cérebro físico. Isto caracteriza o que se chama falta de capacidade de rememoração. Finalizando este relato, é relevante assinalar que eu e o Nelson, naquela época, não tínhamos conhecimento de que poderíamos nos projetar pelos nossos próprios meios. Entendíamos o fenômeno exclusivamente sob a ótica do espiritismo cristão, que basicamente o denomina desdobramento espiritual. Compreendíamos que principalmente através dos guias espirituais é que poderíamos libertar os nossos perispíritos do corpo material, para que pudéssemos ir até o plano astral e auxiliar em alguma tarefa,
através das nossas bioenergias. Data: 1994. Relato G. Um mendigo no meu quarto. No tempo dessa experiência fora do corpo, eu já havia defendido a tese de mestrado e estava concorrendo a uma vaga em curso de doutorado. Eu passava por um período de descanso de minhas atividades acadêmicas, mas não das tarefas espiritualistas. Eu estava em franco processo de desenvolvimento mediúnico. Naquela época, como estava um pouco afastado da universidade, que se localizava fora da minha cidade, eu dormia na casa de meus pais com maior frequência. Assim, foi justamente no quarto que eu dividia com meu irmão que ocorreu a experiência extracorpórea que vou relatar. Havia me deitado para descansar, porém, ao invés de relaxar e pegar no sono, senti-me um tanto agitado. Buscava uma posição confortável diferente para dormir, por várias vezes, mas o sono não vinha. Um tempo depois, finalmente consegui adormecer. No entanto, a profundidade do sono era pequena e ainda tornei a despertar por 2 ou 3 vezes. Estava suando com abundância. O seguir, entrei num repouso desagradável, mas que, desta vez, não tolheu a minha consciência. Eu raciocinava que não estava bem e que aquele mal-estar não era natural. Afinal de contas, pensava, nada pesado havia comido para apresentar aqueles sintomas. Num dado momento, durante aquele estranho torpor, concluí que aquela situação não deveria perdurar mais e tentei me mexer com energia para o lado direito, no intuito de levantar-me da cama. No entanto, fiquei estupefato com o que aconteceu. Eu havia saído do corpo. Estava no chão do quarto e uma força muito intensa me chumbava ao piso. Notei também que as proporções do cômodo e da cama estavam bastante expandidas. A lateral da cama estava bem alta, de forma que não pude ver o meu corpo material na cama. Aliás, não tive esta curiosidade, pois naquela época eu não tinha bom conhecimento de experiências extracorpóreas. Hoje, por exemplo, sei que há muitos relatos de viagens astrais realizadas proximamente ao plano terreno, onde é relativamente comum se observar que as estruturas ambientais, bem como objetos, apresentam-se com dimensões maiores do que tem no ambiente físico. O livro Vivendo em Múltiplas Dimensões 9, de Glória Ago, faz menção a este fato no seu capítulo 16. Retornando ao relato, logo em seguida olhei para frente. Vi, com nitidez, que havia um mendigo sentado no chão e encostado numa parede do meu quarto. Ele usava roupas esfarrapadas e estava muito sujo. Sua cabeça, que estava coberta por um chapéu, pendia para frente, como se ele estivesse repousando. Assim, não era possível enxergar o rosto da entidade, que parecia estar alcoolizada ou extenuada por alguma razão. Intuí, rapidamente, que a proximidade daquele ser em desequilíbrio era o motivo do meu mal-estar corpóreo. Além disso, entendi que a energia densa daquele desencarnado me mantinha preso ao chão. Hoje, compreendo que não seria só a proximidade dele que me mantinha no piso, mas talvez principalmente o fato de eu estar muito perto do meu corpo material, na cama ao lado. Permanecer nas imediações do corpo físico, enquanto estamos projetados, provoca a lentidão de movimentos do corpo astral e induz a reintegração do veículo sutil ao veículo material, interrompendo a experiência frequentemente. Em seguida, achei que deveria tentar auxiliar a entidade. Pensei em travar um diálogo com ele. Eu desejava me aproximar, mas estava muito difícil. O único meio que encontrei foi me arrastar pelo chão em sua direção. Com muito esforço, cheguei perto e ia tocar o seu pé para despertá-lo, pois eu acreditava que ele estava dormindo. No entanto, a poucos centímetros do seu pé, recebi um forte impacto de energia, sendo jogado para trás. Novamente eu estava distante dele por cerca de 3 ou 4 metros. Interpretei que ele não estava inconsciente, como eu supunha. Também entendi que aquele espírito não desejava a minha ajuda. Passei a orar, buscando alguma força extra, e tornei a me arrastar na direção dele.
Mais uma vez, quando eu estava bem próximo, ocorreu um influxo de energia repulsora que partia da entidade, me atirando para longe. Temei por mais 2 vezes, tentando alcançá-lo, e o fato se repetiu. Na sequência, retornei ao corpo. Despertei em minha cama e eu estava encharcado pelo suor. Orei por mais um tempo, no meu leito, solicitando ajuda espiritual para o desencanado. Tomei um banho em seguida e bebi água. Já não sentia mais nenhum sintoma ruim em meu corpo. Deitei-me e dormi pelo resto da noite com tranquilidade. Data: 1994. Relato H. A descida. Na época desta projeção, eu já era médium incorporante e participava de atividades de desobsessão. Portanto, o meu contato com energias mais densas havia se intensificado. Obviamente que isto se refletiria em minhas tarefas extracorpóreas. Numa noite, após ter dormido profundamente, recordo-me de ter chegado num lugar nada amistoso, sem saber como. Aparentemente eu estava dentro de uma caverna, em cujo ambiente predominavam vibrações de desolamento e medo. Apesar disso, eu estava apenas um pouco tenso. Normalmente eu não permaneceria em um local como aquele por muito tempo, mas uma força me impelia para baixo. Eu descia rapidamente por estreitos caminhos de terra batida, que ladeavam paredes de rocha, rumo aos subterrâneos da caverna. Havia uma iluminação fraca no lugar, que era realizada por tochas presas às paredes. Notei que algumas paredes haviam sido pintadas em tons de vermelho e preto. Durante a descida, observei alguns esqueletos humanos presos às rochas, por correntes nos pulsos e tornozelos. Pude ver que um dos esqueletos, na realidade, era uma entidade aprisionada e vestida com uma roupa colante preta, sobre a qual estavam desenhados os ossos humanos. Aquilo parecia ser uma prisão em pleno astral inferior. Após ter descido bastante, encontrei-me com um homem de bigode, cujos traços fisionômicos tipicamente nordestinos não me eram estranhos. Trajava roupas humildes, sendo uma calça social preta e surrada, bem como uma velha camisa de mangas curtas e de cor azul claro. Para meu espanto, eu o conhecia. O problema era distinguir exatamente quem ele era, de onde eu o conhecia e de que época. O seguir, ele também demonstrou me reconhecer, falando apressadamente: "Você. Aqui." O homem parecia não compreender que fosse possível eu chegar até aquele lugar. Estava visivelmente feliz com a minha presença ali. Eu sabia que seria útil para ele de alguma forma, mas não recordo o que pude fazer naquelas circunstâncias. Despertei com um sentimento agradável, com uma intuição de que o ajudei. A viagem não havia sido das mais aprazíveis, porém teve uma finalidade positiva. Na pior das hipóteses, creio que tenha visitado um velho amigo que estava meio solitário naquele ambiente tão lúgubre. Data: 1995. Relato I. Intimidação. Eu acabara de retornar de uma irmandade espiritualista, onde um casal amigo desenvolvia suas atividades bioenergéticas e assistencialistas. Ao entrar em casa, tive uma intuição, que se manifestou em minha mente na forma de uma frase: "Tem um trabalho para ser feito." Simplesmente ignorei o aviso, pois estava focado em outro assunto. Ainda meditava no que havia visto e sentido quanto às atividades espiritualistas presenciadas em poucos momentos atrás, baseadas preponderantemente em conhecimentos orientais, principalmente o budismo e o hinduísmo, com pinceladas de espiritismo. A princípio, eu não estivera muito disposto a aceitar o convite dos meus amigos, pois, afinal de contas, eu já atuava em outras 2 instituições espiritualistas. No entanto, foi uma vivência enriquecedora ter conhecido o lugar, embora eu estivesse bem cansado devido à hora tardia que cheguei no lar. Após tomar um banho, recolhi-me à cama ainda pensativo. Minha mente permanecia um pouco acelerada. Eu observava as janelas fechadas do meu quarto, cujos vidros estavam fortemente iluminados pelas lâmpadas acesas no apartamento em frente.
Aquilo me incomodava um pouco, sendo constante o vizinho apagar suas luzes muito tarde. Porém, desta vez, além disso, o sono não vinha. Mantive-me deitado de barriga para cima e olhando para a claridade dos vidros da janela por um tempo. Então, de repente, surgiu um homem dentro do cômodo e em frente à janela. Somente vi o seu contorno escuro no meio da luz que vinha de fora. Como poderia estar acontecendo aquilo? Não havia lógica, pois eu morava no terceiro e último andar do prédio. De onde ele teria vindo? No entanto, não consegui reagir. Meu corpo estava paralisado na cama, em catalepsia projetiva. Naquela época, não tinha conhecimento desse fato. Eu estava semi-projetado, ou seja, havia uma certa descoincidência do meu corpo astral com relação ao veículo físico, o que provoca a citada catalepsia. O homem era um desencanado e não tinha boas intenções. Ele apresentava-se com um perispírito cinza bem escuro e não pude notar traços faciais ou outros detalhes. Sobressaíam apenas seus contornos e percebi que tinha uma estatura média, sendo relativamente magro. Ele aproximou-se rapidamente de mim e pude ouvir que gargalhava. Em seguida, atirou-se sobre o meu corpo estirado na cama, segurando-me pelos ombros. As risadas aumentaram de volume, ou minha percepção se aguçara. Ele aproximou o rosto dele do meu e riu abertamente da minha impossibilidade de reagir. O seguir, afastou o rosto e continuava rindo, senhor da situação. Ele percebeu que eu estava um pouco amedrontado e repetiu 2 ou 3 vezes a aproximação de seu rosto do meu, gargalhando de forma desafiadora. Então, surgiu uma voz clara em minha mente, que dizia: assopre, pois o sopro é energia. Passei a soprar o seu rosto com vigor, pois todo o resto do meu corpo estava paralisado. Logo notei que a imagem do homem-sombra começou a se distorcer e desmanchar diante da minha visão. Na época, após a experiência, não consegui entender como eu havia conseguido assoprá-lo, mas, hoje, entendo que o fiz através do meu corpo astral. Houve um efeito energético evidente a partir da bioenergia que emiti contra o agressor. De alguma forma ele foi afastado. Com o seu sumiço, comecei a sentir o corpo físico retornando ao normal. Primeiro mexi um dedo da mão esquerda, em seguida o braço e, enfim, o restante do corpo. Após, perdurou uma sensação geral de formigamento na pele por um tempo. O seguir, sentei-me na cama ainda assustado. Lembrei do aviso que tivera, quando adentrara o apartamento. Eu havia ignorado que tinha um trabalho a ser feito. Raciocinei que aquela entidade estivera ali para ser encaminhada por amparadores, através das minhas bioenergias. Desta forma tranquilizei-me, acreditando que a tarefa estava cumprida. Dormi o resto da noite em relativa paz. Data: 1996. Relato J. Luta no astral. Eu havia dormido no apartamento de um casal amigo. Lá tive uma experiência extracorpórea interessante, na qual tentava demover uma entidade de continuar realizando atividades de magia negra. Infelizmente, meus argumentos não foram fortes o suficiente. Após adormecer, localizei-me em estranho local extrafísico, que apresentava uma superfície bastante pedregosa. Eu carregava um bastão longo e fino, com o qual me apoiava para subir e descer, através de pedras de diferentes tamanhos. Encontrei-me com um homem que vestia uma roupa negra aderente à superfície do corpo, semelhante a uma malha. Na roupa, se destacava um desenho de esqueleto humano completo em tom vermelho. Possuía ainda uma capa às costas e, na altura da cintura, haviam muitas dobras de tecido. Era uma figura realmente estranha e, embora não pudesse ver o seu rosto, que estava coberto com tecido onde havia o desenho de uma caveira, eu o conhecia de longa data. Ele era uma espécie de obsessor, envolvido com magia negra desde várias vidas anteriores. Isto eu tinha em minha consciência e, em decorrência de nossa familiaridade desde épocas remotas, eu acreditava que poderia convencê-lo a desistir de praticar atos menos nobres.
Ele era agressivo e tentava me prender enquanto dialogávamos. Na verdade, quem falava mais era eu. A maioria de suas respostas eram investidas contra mim, ou simples negativas secas. A entidade queria que eu sumisse dali ou me puniria de algum jeito. No entanto, eu apresentava grande agilidade e, com o apoio do bastão, saltava sobre as pedras, mantendo-me sempre a uma distância segura do indivíduo. Num dado momento, ele ficou mais aborrecido com a minha insistência, preferindo chamar um reforço por meio de um assobio agudo. Então, surgiu um homem vestido de forma semelhante a ele. Este segundo homem esqueleto passou a me importunar e, juntamente com o primeiro, faziam manobras para me cercar e imobilizar. Tornei-me mais alerta ainda, porém não era fácil driblá-los. Assim, virei o bastão em direção à segunda entidade, que estava próximo demais de mim e, para minha surpresa, percebi que surgira uma ponta de lança no final do bastão. Com certeza algum amparador estava me auxiliando na situação. Dei estocadas no ar para que se afastasse. No entanto, ele não se intimidou e, num gesto rápido, trespassei a ponta entre duas costelas dele. Quando percebi que a ponta entrava, tive pena e afrouxei o golpe para que a ponta não entrasse toda. Mesmo assim, ele tombou sobre as pedras. Todo o lugar era pedregoso e muito irregular. A primeira entidade ficou revoltada e disse: "Agora é que eu vou dar um jeito em você." Logo a seguir, ele pôs a mão por baixo das dobras do tecido de sua roupa, na cintura, e pegou um saco de pano. Rapidamente, de dentro dele, retirou um pó. Saltei para trás para evitar o ataque, mas ele já estava próximo, acertando-me um punhado do pó na altura do peito. Imediatamente voltei ao plano físico. Acordei com uma coceira enorme por todo o corpo. Tomei um banho em seguida, mas a coceira ainda perdurou por cerca de 1 hora. De alguma maneira, a substância astral que ele me atirara, afetou-me perispiritualmente, o que se refletiu por um tempo no meu corpo material. É possível dar um outro tipo de interpretação para o fato, podendo-se compreender que o ataque da entidade afetara-me psiquicamente e eu teria somatizado o problema no físico por um período curto. Ainda posso formular uma terceira hipótese, que combina as duas anteriores, pois não há nada que impeça que os dois motivos ocorram conjuntamente. No entanto, o que mais importou, é que ali eu começava a perceber o quanto é difícil trabalhar espiritualmente, quando a questão é relacionada à magia negra. Data: 1997. Parte 3. Relatos de viagem astral por meio de técnicas de indução. A grande virada. Considero como uma grande virada no campo da projeção astral, em minha vida, o fato de ter tomado conhecimento de técnicas para induzir experiências fora do corpo. Num certo dia do início de 1998, investigando através da internet, descobri sinônimos para o termo desdobramento espiritual, viagem astral, projeção da consciência e outros. Usando essas novas palavras-chave, para mim anteriormente desconhecidas, descobri um mundo novo. Entendi que era possível sair do corpo através de exercícios específicos, ou seja, era viável provocar o fenômeno por meio da própria vontade e persistência, sem depender tanto da ajuda de guias ou amparadores. Não sei mais ao certo qual foi a homepage que despertou a minha atenção pela primeira vez. No entanto, não poderia deixar de citar aqui 2 sites com excelentes conteúdos, já naquela época, sobre o tema. Portanto, dentre os vários que me orientaram e inspiraram sobre o assunto projeção astral, assinalo do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IPC, que hoje está hospedado em www.ipic.org, e o do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas IPPB, que atualmente está hospedado em www.ipb.org.br. O seguir, passei a buscar livros recomendados sobre o assunto, absorvendo seus ensinamentos com muito interesse.
Também me seduziam bastante os relatos de projeção da consciência, que eu encontrava tanto em livros, como na própria internet. Então, no final de 1998, comecei a tentar realizar viagens astrais conscientes, utilizando um método para provocar a experiência. Lancei mão da técnica da esfera dourada, que já descrevi no capítulo Projeção Astral Consciente e, para minha surpresa, deu certo. Este resultado, que vou narrar em seguida, foi o divisor de águas nas minhas atividades extracorpóreas, que passaram a ter qualidade maior quanto à lucidez e à rememoração. Notei também que o fenômeno tornou-se mais constante em minha vida. Agora, passo aos relatos das melhores projeções que consegui realizar. Minha intenção é compartilhar minhas experiências, de forma a estimular quem quer enveredar por este caminho que, para mim, foi e é bastante benéfico. Ressalto, por fim, que nem sempre utilizei a técnica supracitada, embora tenha usado em um maior número de vezes e com mais sucesso. Relato 1. A viagem pioneira. Quando retornava do meu trabalho para casa, num determinado dia, tive uma intuição de que iria ter sucesso em me projetar conscientemente naquela noite. Perguntei-me interiormente se isto já seria possível, pois eu estava usando a técnica da esfera dourada por pouco tempo, menos que uma semana. Duvidei um pouco daquela intuição, mas mantive-me aberto para a possibilidade. Fui deitar às 10 horas da noite e iniciei imediatamente um relaxamento, através de algumas respirações profundas, mantendo-me deitado de barriga para cima, decúbito dorsal, completamente imóvel. Depois de cerca de 3 minutos, idealizei uma esfera dourada, de tamanho um pouco menor que uma bola de futebol, fazendo-a movimentar-se no contorno externo do meu corpo físico. A trajetória dela iniciava-se pelo alto da cabeça, descendo pelo braço esquerdo até os pés e, em seguida, subindo pela perna direita até o alto da cabeça novamente. Mentalizei este movimento circular por inúmeras vezes, aumentando a velocidade da esfera, de forma a energizar o corpo astral e liberá-lo do veículo físico. Depois de alguns minutos praticando este exercício, comecei a sentir alguns sintomas projetivos, tais como formigamento em vários pontos da pele e sensação de flutuação, dentre outros. Contudo, após um bom tempo, não conseguia decolar. No entanto, eu já estava satisfeito por ter conseguido atingir as percepções, que eram citadas por projetores experientes que eu acessara através da internet. Desta maneira, resolvi me mexer e ver que horas estavam marcadas no relógio da minha mesa, próxima à cama. Observei que eram 11 horas, ou seja, eu estivera me exercitando por 1 hora seguida. Fiquei feliz pela minha persistência e resolvi dormir, para, na noite seguinte, novamente tentar sair conscientemente do corpo, através da técnica descrita. Para minha surpresa, minutos após a desistência de fazer a viagem astral, o meu corpo ainda apresentava os sintomas projetivos mencionados. Além disso, não conseguia dormir, conforme, agora, eu tensionava. Então fiquei ali parado, ainda em decúbito dorsal, esperando o sono chegar. Repentinamente, de olhos fechados, tive uma nítida visão de um braço flutuando, bem em frente ao meu rosto. Pensei, que braço é este? Será que é meu? Em seguida, tentei virar aquela mão e notei que obedecia ao meu comando mental. Meu braço astral direito estava fora do corpo. Então, aproximei a mão astral um pouco mais, abrindo bem os dedos para examiná-los melhor. Notei que era meio transparente e, a seguir, percebi que surgia uma luminosidade vermelha brilhante entre os dedos, na inserção deles com a palma da mão. Fiquei maravilhado com as luzes em expansão e, de repente, perdi a lucidez. Houve um lapso de memória e, na sequência, recobrei a consciência junto a um amparador. Provavelmente ele me deu uma ajuda extra para que saísse do corpo, embora eu tivesse me esforçado bastante para fazê-lo por minha própria conta.
O amparador era um homem de porte atlético e com cerca de 2 metros de altura. Era nórdico e, por isso, de pele clara e cabelos loiros. Trajava apenas uma bermuda escura e comprida, até quase os joelhos, estando descalço e sem camisa. Apresentava-se muito sério e olhava apenas para frente. Ambos flutuávamos sobre uma estrada que ladeava uma montanha, que estava à direita. Já à esquerda da estrada, havia uma ribanceira que morria no mar. O lugar era bonito e o céu estava azul. Como eu dizia, flutuávamos, porém não de forma livre, pois estávamos de pé sobre uma rocha achatada que nos servia de base. Aquela estrutura de matéria astral, provavelmente plasmada pelo amparador, funcionava como um veículo e nos levava a algum lugar por aquele caminho. No entanto, eu estava tenso. Havia algum problema ou animosidade no ar. Logo surgiram pedras e um tronco rolando pela montanha, de forma que, caindo à nossa frente, interrompi a passagem. Expressei ao guia sobre o meu desconforto de estar ali, através de pensamentos. Ele não olhou para mim, mas senti a sua resposta mental eclodir dentro da minha cabeça. É necessário que prossigamos. Com ele ainda olhando fixamente para frente, continuamos o nosso movimento pelo ar até os obstáculos, que haviam sido empurrados por um grupo de entidades lá do alto da montanha. Não pude vê-los com detalhes, mas, com certeza, estavam bem aborrecidos com a nossa presença naquele lugar. O seguir, contornamos os entulhos que barravam a estrada e prosseguimos em nossa marcha. Mais à frente, atiraram mais pedras e paus no caminho e ouvimos uma gritaria de revolta, para nos intimidar. Mentalmente apelei para o amparador que seria melhor voltarmos. Logo após, surgiram 3 desencanados que corriam desesperados pela estrada, em nossa direção, fugindo de algo. Eles estavam com as vestes rasgadas e apresentavam-se um pouco feridos. Nos pediram ajuda e se queixaram das agressões sofridas. Neste momento, o guia olhou-me de frente e emitiu uma resposta mental. Está entendendo agora por que devemos continuar? Permaneci quieto, conformado com a situação. Em seguida, prosseguimos flutuando em frente até o cerne de alguma confusão. No entanto, infelizmente não pude rememorar o que aconteceu depois. Despertei pela manhã com a nítida memória do que relatei acima, porém o desfecho da tarefa caiu no esquecimento. Contudo, fiquei muito feliz por esta primeira experiência em que colaborei, ativamente, para promover uma saída consciente do corpo material. Data: 1998. Relato 2. Falha de comunicação. Assisti a uma palestra no astral, que era ministrada por um cientista. Apenas recordo que o assunto era ligado à saúde. Haviam diversas pessoas no recinto, prestando muita atenção. Dentre essas pessoas, localizei a TT Souza, que é uma velha companheira de trabalhos espiritualistas no plano terreno. Quando houve um intervalo na palestra, possivelmente para permitir aos ouvintes que assimilassem com maior eficiência as informações passadas, perdi a TT Souza de vista. Entendi que ela havia retornado ao corpo físico e, por isso, resolvi passear pelas redondezas, até que fôssemos convocados para a segunda parte da palestra. Saí do prédio onde estava ocorrendo o evento e reparei que o ambiente externo era semelhante ao centro do Rio de Janeiro, apresentando muitos edifícios elevados e pouca arborização. Eu estava me divertindo, alternando entre flutuar pelas ruas e avenidas e, às vezes, dando grandes saltos para me locomover. Lembro de ter saltado sobre algumas bancas de jornal e atravessado ruas por meio desses grandes pulos. As vias estavam vazias, mas, num dado momento, observei alguns meninos de rua parados numa esquina. Eles estavam visivelmente admirados pela forma como eu me locomovia. Recordo de um deles cutucar seu companheiro mais próximo, com o braço, para chamar a sua atenção para os saltos que eu dava. Não sei ao certo se os meninos de rua estavam projetados ou se eram desencanados. Em seguida,
Senti que era o momento de retornar para a palestra, pois iria reiniciar. De volta ao recinto original, notei que a TT Souza não estava ainda presente. Ela demorou a aparecer. Ao final da palestra, tornei a localizá-la. Aproximei-me dela e ela reclamou que, antes do intervalo, eu não tinha captado